Meu amigo, eu já vou começar te dizendo que o futebol brasileiro está entrando num caminho muito perigoso, idolatrando, até super idolatrando jogadores de fora e com contratos suntuosos, como é o caso do Memphis. O Memphis voltou a ser polêmica novamente depois do jogo contra o São Paulo, que perdeu por 2-0 com 2 gols do Luciano. E vamos ver o que a imprensa está falando aqui, começando pelo Neto, cara, que já começou também descendo a lei, o Neto que é corintiano, né? Se liga. Porque o Memphis é tudo não sei o quê, e aí o Garro corre pra cacete no segundo tempo, no primeiro tempo andou. Vocês assistiram os 90 minutos? Pô, o Garro no segundo tempo, meu Deus do céu, pá! Mas por que ele correu? Mas o que você tá sentindo? Qual é a parada que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Pô, você foi jogador, cara. Se um baita jogador, Dorival. Aí o que eu tô sentindo? Mas eu tô sentindo que não tá dando aqui, não. A polêmica toda também, ela aumentou ainda mais, né? Porque o Memphis ele foi substituído pelo Dorival e ele não voltou a ficar no banco. Ele foi, ó, deu pista, cara. Só se liga nos detalhes, mano. Saca! Manda embora! O jogador covarde é jogador covarde que não entra no campo. Pô, você pode ser ruim, você pode estar num dia ruim, todo mundo tem o dia ruim. Pô, perdeu pro São Paulo e tomou um chocolate. Pô, pera, o que a gente fez de errado? E o São Paulo, o que ele fez de certo nesse jogo contra o Corinthians que não estava fazendo? Com 16 pontos. Tá 2 pontos atrás do rebaixamento. O São Paulo estava na zona de rebaixamento, mas com esses 3 pontos que ele ganhou, já saiu da zona do rebaixamento. O Corinthians ainda está na frente do São Paulo. Se não me engano, o Corinthians está em 10º colocado agora, com 19 pontos. E o São Paulo, com esses 3 pontos que ele ganhou, ele foi para 16 pontos, saindo da zona de rebaixamento, que ele estava com 13, atrás, inclusive, do Santos, que está com 14 pontos, que está lá na zona do rebaixamento agora. Então, alguma coisa errada tem. É o quarteto, é o Lucas. Não, peraí. Por isso que o Palmeiras nada de braçada. Então, aí você pega, politicamente, é o time que está destroçado, não tem dinheiro, não tem absolutamente nada, não tem dinheiro para contratar. Aí aparece um cara e fala assim, ó, vamos trazer o Biel. 7 milhões de euros. Tá louco? Mas eu não tenho dinheiro para pagar os funcionários, não tenho dinheiro para pagar ninguém. Aí é outro ponto, galera. Pelo seguinte, o Corinthians fez um contrato agora, a renovação com o Memphis Depay. Se você não tá sabendo, vai saber agora. Além da grana que ele vai ganhar, que é uma coisa fora dos padrões do futebol brasileiro, né? A não ser o Neymar aí, que também tá nessa casa, mas ele ainda ganha bônus por várias coisinhas pequenas. Bônus por ser escalado, bônus por fazer tantos participações em gols. Se você fizer 20, uma coisa assim, você tem mais R$1,5 milhão de reais. Ou seja, ele ganha uma grana do caramba. Não era pro cara estar se dedicando, tá comprometido. Pô, já no dia 9, se eu não me engano, dia 9 desse mês, de julho, ele faltou no treino porque o Corinthians atrasou o pagamento. O que o Neto tá falando aqui é justamente isso, atraso de pagamento. Aí o jogador fica naquela, né? Você faz de conta que me paga, eu faço de conta que jogo e vamos ligar esse padrão aí e só quem se prejudica é o Corinthians. Você é corintiano, o que você acha disso aí? Vamos continuar. Aí eu vou atrás de um cara de 7 milhões de euros. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Vai lá no Fortaleza, vai lá no Ceará, vai no Guarani, vai no CSA, vai no CRB, vai no Curitiba, vai no Atlético. Pô, quem que tá jogando muita bola que pode vir aqui e correr? Só correr. Vocês correram? Vocês não têm vergonha na cara? Aí vem o corintiano, os corintianos falam, mas eu não sei. Mas vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha de sair de casa? Eu falo, mas por que você não correu, cara? Aí eu, como ex-jogador, e você como ex, você como baita dos maiores árbitros que teve, mas tem jogador, o jogador derruba treinador, gente. Se tem uma profissão, e eu tive há 20 anos jogando bola, se tem uma profissão que jogador é que derruba treinador. O problema do Corinthians são esses contratos. Atualmente são esses contratos suntuosos, né? Como eu disse, contratos faraônicos, e o fato do Corinthians estar afundado em dívidas, cara. Aí a administração tá caindo com uma responsabilidade pesada em cima disso. Agora você pensa o seguinte, depois disso começou-se a falar muito no nome do Dorival, dele sair, dele ser substituído, né? Ele já substituiu o Ramon Dias porque o Corinthians já não vinha muito bem das pernas. O Corinthians que jogou 3 jogos, né? Jogou contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, perdeu, depois jogou contra o Ceará, ganhou, e agora jogou isso contra o São Paulo, perdeu. E detalhe, os próximos jogos que o Corinthians vai enfrentar são 2 pedreiras. É o Botafogo, que tá lá em 5º, e o Cruzeiro, que tá nada mais nada menos que primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Ele vai jogar contra 2 pedras. E nesse nível que o Corinthians está jogando, perdendo pro Red Bull Bragantino, perdendo pro São Paulo que estava lá embaixo, como é que vai ser esses jogos? Acho que o Dorival tá correndo muito risco, apesar de achar também que, apesar do Dorival correr risco, a culpa não tá só nele. É o que os jornalistas estão falando aqui. Tem muita coisa que tá rolando errado. Já não é de hoje, já faz um bom tempo.
E o Corinthians parece que não acorda, mano. Pra você que é corintiano, velho, eu não sou corintiano não, mas pra você que é corintiano a coisa deve tá assim, difícil de engolir, fala a verdade. Agora a gente vai ver aqui também o que falou um pouco o Jorge Igor. Se liga só nas palavras do Jorge Igor também. O Memphis Depay, o jogador mais caro do elenco dele, no dia 9 de julho faltou o treino. Simplesmente faltou e não avisou. Porque o Corinthians não pagou a premiação, ele estava chateado com isso, já tinha mandado 2 notificações extrajudiciais, e o cara simplesmente não apareceu para treinar. Isso, um trabalho assim, ele está correndo, ele está sendo desenvolvido em condições normais? Não, claro que não está. Como é que, você acha que não interfere no campo, atraso? Foram perguntar para o Kaká na semana passada, o Kaká falou, então, né, acaba interferindo, a gente está fazendo o nosso, mas sabe como é? Claro que interfere. Não é que eu acredite que tem jogador do Corinthians de sacanagem fazendo corpo mole porque tem premiação ou salário atrasado, mas o foco do cara, às vezes o foco do cara se perde, às vezes o cara administra mal isso, essa insatisfação. Vide o caso Pedro, né? Estava insatisfeito com a diretoria, passou uma semana inteira, porra, com a cabeça virada, virou fio. Então é muito difícil a situação do Dorival. Agora, eu acho que o Corinthians se precipitou na demissão do Ramon Dias, e acho que, se um dos principais problemas do trabalho do Ramon era a defesa, trazer o Dorival Júnior faz sentido se a lógica era corrigir a zaga. O Dorival Júnior não é um especialista em sistemas defensivos e mais, ele vem de um trabalho na seleção brasileira onde tinha a pior defesa do G6 da eliminatória. Entre as principais seleções da eliminatória, o Brasil tinha a pior defesa com o Dorival. Aí um time que tem uma defesa hoje problemática traz o Dorival. Não tem muita lógica, mas esse mercado não tem lógica. Dorival e Vojvoda falam a mesma língua em termos de filosofia, em termos táticos, em termos de trabalho? Não falam. Aqui o Jorge Igor ele faz uma comparação do trabalho do Dorival antes e depois da substituição, né? Antes da saída do Ramon Dias e a chegada do Dorival, e sobre a competência dele de mudar essa deficiência na defesa do Corinthians. Mas é claro, né? O nome do Dorival tá em alta agora, principalmente agora depois desse jogo contra o São Paulo, sabendo que vai enfrentar 2 pedreiras. Eu acho que o Dorival tá correndo muito risco de cair nos próximos jogos, viu? Principalmente depois desse jogo contra o Cruzeiro, próxima semana. Se não ganhar, cara, acho que tá fora. Apesar de também achar que não é só o Dorival aí que tem que mudar no time do Corinthians, não. Pô, você pensa no Memphis, que ganha essa grana toda, cara, e fica fazendo corpo mole, tudo bem, tem uns problemas de pagamento do Corinthians, que aí é uma coisa da administração do Corinthians que já errou muito de fazer um contrato louco desse. É contrato louco, né, mano? E não vai conseguir pagar, cara. Claro que não vai conseguir pagar, mano. Vai atrasar. E aí vai gerar descontentamento no cara. O cara não vai no treino. O cara, quando vai no jogo, faz corpo mole. Aí tira o técnico, né? Troca o técnico. E ó, se liga no Pilhado, cara. O Pilhado é um dos mais malucos aqui pra falar, mas ele também desceu a lenha. Tá todo mundo descontente com o Corinthians. Do mesmo jeito que eu vou falar do Depay, desse papelão do Depay, quem ele tá pensando que é? Para ser substituído e ir embora para casa. Gente, na boa, se for para esse cara ficar com essa postura, manda ele embora. O cara ganha mais de 3 milhões de reais por mês. O cara ganha bônus por dar peteleco na bola, por bucejar, por espreguiçar dentro do campo. Qualquer coisa que o Depay faça dentro do campo, ele ganha um bônus. E aí ele se acha no direito de ser substituído e ir embora para casa? Na boa, meu amigo, se ele tá querendo chegar no Corinthians para achar que ele é dono do time, não tá jogando nada demais também. Vale a gente dizer, não tá essas 1000 maravilhas também para ele achar que ele pode ir embora durante o jogo. Essa que é a parte pior, né? Além de tudo isso, além de todo esse contrato faraônico, não tá tendo resultado, né, cara? Ele não ganhou nada no Corinthians. Se fosse você, se fosse Marcelinho Carioca, se fosse Edilson, se fosse Craque Neto, se fosse os caras que têm história já no Corinthians, ô velho Vamp, o Depay não tem história nenhuma no Corinthians, ele ganhou um Paulista, pô. E já tá querendo ir embora. Mas aí é onde tá o grande problema, cara. É uma tal de super expectativa que se cria em cima do cara. O cara vai com o ego lá em cima. Pô, tu pega um contrato de milhões, com bônus de milhões, e você é considerado o centro de referência de um clube. O Corinthians é grande, cara. O Corinthians é grande. Ele não pode ficar à mercê de um cara com comportamento antiprofissional, é assim que eu classifico como esse. Tudo bem, tem a parte dos atrasos do Corinthians, que fez o contrato louco, volta a dizer, mas o cara tem que ser profissional. Se ele for jogar, ele tem que jogar sério, não ficar fazendo corpo mole. Mas aí é coisa pra administração ver. Eu concordo com o que o Pilhado tá falando aqui, porque, cara,
Isso tem que mudar e tem que mudar logo, porque os próximos jogos o Corinthians vai jogar também contra o Palmeiras, se eu não me engano. Quer dizer, vai pegar Botafogo, vai pegar Cruzeiro e vai pegar Palmeiras nessa sequência aí. Só se liga. Só vai pegar Pedreira. Dorival vai ficar? Os caras vão tirar o Dorival. É boi de piranha, mano. Vai tirar o Dorival e vai colocar quem no lugar, né? Vai resolver? Mano, na boa, mano. Mandava o Memphis embora e trazia jogadores bons por um salário menor, que o Corinthians tivesse pelo menos um pouco mais de condição de pagar esse salário, e aí ter um jogador um pouco mais motivado. Isso é o que pega. Agora, falando em Dorival, ele é a referência? Presta atenção no que ele disse. A saída dele foi de ordem tática, técnica ou até disciplinar? E uma segunda, se você conta com o Yuri Alberto para esse próximo jogo. Por que disciplinar? Em que sentido? Por conduta, às vezes por postura dentro de campo, na pressão em cima dos adversários? Não, é técnica. Excessivamente ou exclusivamente técnica. Aqui o repórter pergunta se a saída do Memphis Depay foi tática ou disciplinar, né? A gente já percebe que o Dorival ele já fica meio pistola com essa pergunta do repórter, do jornalista. E aí, ele fala, por que disciplinar? Ele faz questão de dizer que ele saiu por problemas técnicos. Ou seja, já há ali um certo descontentamento do Dorival com o Memphis Depay. Talvez esteja embutido nesse descontentamento o fato dele não comparecer aos treinos, o fato dele ter sido substituído e não voltar para o banco, ter dado pista, ou seja, meteu o pé, cara, depois da substituição foi embora. Pô, que falta de profissionalismo é essa, mano? Eu não concordo com isso, não. Eu nem sou corintiano e já tô bravo aqui. Você imagina o corintiano, você imagina o técnico. Apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos... Energia. Para bom entendedor, meia palavra basta. O Dorival falou, se a gente não tiver energia para cumprir, ele quer dizer o que com isso? Vamos traduzir? Ele disse que simplesmente os jogadores aí, talvez não seja só o Memphis Depay, o Garro também, parece que só andou em campo. Ou seja, traduzindo, jogadores não se doaram. Jogadores, não tiveram energia, ou seja, não correram em campo. Como disse o Neto lá no comecinho desse vídeo, só andaram. Contrata alguém que pelo menos corra, porque o cara ganha prêmio por tudo, ganha prêmio por respirar, ganha prêmio por espirrar, ganha prêmio por ser escalado. Tem que ter alguém que corra. O Corinthians está precisando disso, cara. Olha o caso do Paris Saint-Germain com estrelas, né? Tinha lá o Mbappé, tinha lá o Messi, o Neymar estava lá também, e não ganhou a Champions. E aí, tirou. Aí vem Dembélé, vem Kolo Muani, vem outros jogadores que se doam, que correm, né? Vem o Barcolá também, que Kvaratskhelia, são caras que correm, que se doam pro time. Aí o resultado ganhou a Champions e ficou como vice-campeão no Campeonato Mundial de Clubes também, né? Perdeu aí a final pro Chelsea, um jogo muito louco, mas são coisas do futebol e que tem que ser feita com isso. Falando aqui um pouco do que o Dorival disse na entrevista, sobre o que o Dorival falou, olha só o que o Luxemburgo comentou lá na Band. Se liga só. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui. O Dorival não era o Dorival que nós conhecemos. Porque falando ali, o Dorival não era o Dorival que nós conhecemos, espontâneo, falando. Nós estávamos buscando, né, as palavras para poder colocar, para não agredir muito, mas com certeza... Mas ele é claro, ele é claro na entrevista dele. Ele é claríssimo, ele não está rendendo. E eu vi o jogo do Corinthians, ele não está jogando bem, Vanderlei. Por mais que ele seja um craque, mas 3, 4 jogos e não render... Deixa eu falar, a gente tem experiência da bola. A bola tem muita experiência. O lateral direito, número 3 ali, olha só como é que ele faz. Olha a volta dele lá, olha só. Jogador que não tá totalmente... Tem alguma coisa que está acontecendo. E ali é o zagueiro, tá? É o Kaká, se eu não me engano. Quando você não volta... Ele dá o bote errado ali, ó. É o zagueiro, o Kaká. Dá o bote errado, mas para, olha só. É o Félix Torres. Félix Torres. É o Félix Torres. Félix Torres, isso, o número 3. Entendeu? Mas ele é claro quando ele diz que o jogador não está desempenhando bem. Eu precisava mudar. Não importa. Eu sei, a coisa não estava dando certo. Tanto que o Mauro disse que se fosse 3 ou 4 no primeiro tempo seria justo. Mas a entrevista do Dorival me diz, eu estou com o Vanderlei nessa, me diz que tem alguma coisa acontecendo. É esse o resumo. Tem alguma coisa acontecendo e todo mundo tá vendo, inclusive a torcida do Corinthians. Se você for torcedor, você pode deixar nos comentários se é isso mesmo ou não, se tem algo diferente. Estou falando muita besteira aqui também.
Mas tem alguma coisa acontecendo e essa coisa envolve o estrelismo, envolve falta de profissionalismo, envolve uma administração totalmente louca do Corinthians, envolve um contrato muito doido que o Corinthians não vai conseguir pagar, que está deixando os jogadores descontentes, isso contamina todo o grupo, contamina o vestiário e dá no que dá. Corinthians perdendo para o São Paulo, Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro, vai pegar o Botafogo, na sequência tem Palmeiras, só pedreira, corre o risco de sair o Luxemburgo. Deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso, eu te vejo no próximo vídeo e não se esquece de se inscrever aqui também, deixar o like e compartilhar o vídeo. Falou!